Alô pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Veridiano. E eu gostaria neste vídeo de fazer uma breve reflexão sobre o caso Flor de Lis. Fazer uma reflexão teológica sobre os desdobramentos dessa situação. Bem, quando nós analisamos esse caso, a coisa fundamental que nós devemos analisar não são as pessoas, mas o fenômeno. O que eu estou querendo dizer com isso? O fenômeno que eu estou querendo nomear aqui chama-se ministério independente. O que isso significa? A pessoa faz parte de uma igreja tradicional. A pessoa faz parte de um ministério, vamos dizer assim, canônico. Um ministério que já tem uma certa estrada pela frente. Um ministério reconhecido na sociedade. Essa pessoa ela não se adequa mais a esse ministério. Ela não vai mais de acordo com os líderes, bem como com o ensinamento. E o que essa pessoa faz? Essa pessoa, ao invés de ter uma conversa séria, franca e tentar mudar a sua postura, essa pessoa simplesmente sai e funda o seu ministério com as suas convicções e com os seus anseios. Então é muito comum nós vermos que esses ministérios independentes, eles tomam o nome dos seus líderes, né? Então nós temos aqui o ministério da irmã Maricotinha do véu misterioso, né? Nós temos aqui o irmão Florisnaldo do paletó ungido. Então é muito comum você encontrar isso, né? Então qual é a crítica a isso? Bem, essas pessoas, como elas saem das igrejas oficiais para montar o seu ministério, então elas muitas vezes não conseguem fundamentar o seu ministério biblicamente e nem com o parecer favorável dos seus pares. No caso, estou me referindo aos pastores e líderes das igrejas que eles deixam às suas costas. Então essas pessoas elas precisam encontrar uma outra forma de afirmarem e convalidarem os seus ministérios. Então qual é a única forma que elas conseguem? A visão empresarial. Ou seja, o que isso significa em palavras simples? Essas pessoas elas começam a validar os seus ministérios através do crescimento numérico dos adeptos que chegam, né, e pela prosperidade financeira desse micro-império que eles começam a fundarem. Quando nós analisamos essa situação, nós começamos a perceber que a frase do Nietzsche se encaixa perfeitamente nessa situação, né? Então Nietzsche já falou assim, que aonde eu vi atividade humana, ali eu vi também vontade de potência. Então o vocabulário do Nietzsche significa isso, que aonde existe atividade humana, existe também a vontade pelo poder. O poder pelo poder, né? O poder de sobrepujar o outro, né? Não o poder para ajudar o outro, mas o poder para sobrepujar e para usar para o seu próprio benefício. Eu estou querendo dizer o que com isso? Que essas pessoas, quando elas buscam o poder, para quê? Porque elas querem se autoafirmar, elas querem proteger, elas querem salvaguardar os seus patrimônios, os ministérios que elas fizeram, né? Então, qual é a forma delas fazerem isso? Ou elas fazem isso juridicamente, mas é uma via muito difícil porque você precisa ter formação, você precisa passar em concurso público. Ou você pode fazer isso através da via política, que basta que você tenha apoiadores e votos, ou seja, basta que você tenha popularidade. E o que essas pessoas fazem? Essas pessoas transformam os seus ministérios em máquinas de arrecadação de votos. Então, essas pessoas chegam na política e, ao invés de governarem, de exercerem o poder para o benefício da comunidade, da sociedade, para o bem comum, elas usam o poder para proteger o seu patrimônio, para calar a boca dos seus inimigos e para se protegerem de ataques. Então, perceba que as motivações dessas coisas, tudo está partindo dos ministérios independentes, né? Então, e o que acontece no final? Essas pessoas fundam um ministério sem nenhuma base bíblica, sem nenhum apoio dos pares, né? Sem nenhum apoio da sucessão apostólica. Elas começam a validar o seu ministério mediante uma visão empresarial, elas chegam ao poder para se protegerem, para se autoafirmarem. E o que é que elas fazem com isso? Elas transformam o altar, elas transformam a igreja em apenas um palco de encenação, um palco onde elas expressam, onde elas afirmam o seu ego, né? Dito de outro modo, os púlpitos dessas igrejas nada mais são do que o palco
dessas estrelas. O palco desses líderes, que muitas vezes não conseguiram ter um sucesso profissional, não se realizaram profissionalmente e se realizaram nessas mini igrejas, nessas mega igrejas, nesses ministérios independentes. Você perceba que ao analisar essa situação e você analisar biblicamente ela, você percebe, por exemplo, nas epístolas pastorais, nas epístolas universais de João e de Pedro, que eles já falavam sobre isso, que iria acontecer esse fenômeno dentro da igreja. Isso já estava acontecendo no período deles, né? E muitas vezes nós analisamos isso e não reparamos que é a palavra se cumprindo, né? Isso é um jargão bem conhecido no nosso meio. E parece que a gente fica duvidando, mas será mesmo? Será que é? Então não brinque, isso é a realidade, né? Então quando nós analisamos a questão dos ministérios independentes, nós temos que ter os pés no chão, humildade e termos responsabilidade como líderes, como teólogos. Por quê? Porque muitas vezes as motivações desses ministérios são motivações espúrias. Então não são motivações nobres. Porque se fossem motivações nobres de fato, essas pessoas estariam ainda no meio das igrejas canônicas, das igrejas históricas. E nós precisamos analisar esse fenômeno com humildade e percebemos que nós não podemos pecar pelo juízo indevido, nem muito menos nos calarmos diante de situações constrangedoras.